Eu quero te convidar para a gente ler um texto. Hebreus, capítulo 10, verso 24. Abre a sua Bíblia aí, ou conecta o teu aplicativo. Hebreus 10, 24. Nós vamos ler dois textos conjugados aqui, um de Hebreus e outro texto em Mateus. Então, se você já quiser fazer como eu fazia antigamente, que hoje não dá mais para fazer, né? Você colocava o dedo assim, segurava, né? Aí já vinha, abria. Hoje é no aplicativo, então não faz mais, não tem mais essa experiência tátil. Apesar que algumas pessoas ainda trazem a Bíblia livro, né? Mas é uma experiência também tátil. Você segurar ali o capítulo. Então, Mateus 10, 11, 28 a 30, depois nós vamos ler, tá? Hebreus, que nós ainda não descobrimos quem foi que escreveu. Existem várias suspeitas, mas a gente não descobriu ainda. Mas diz assim, Hebreus 10, 24. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu li na versão NVI. Eu vou repetir, porque são detalhes que fazem toda a diferença no que eu quero refletir com vocês hoje. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. E o outro texto é Mateus 11, Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Mateus 11, do verso 28 ao verso 30. Conhecido isso aqui, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, ou darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Só até aqui que nós lemos. Irmãos, eu primeiro preciso começar a dizer o seguinte para você. Nós somos enganados. Mentiram para nós. Mentiram para nós. Mentiram mesmo para a gente. Grandão assim. Estava escrevendo esse texto, eu lembrei do meme do Ricardo Oliveira. É o meme do futebol. Não sei se vocês já viram, mas o Ricardo Oliveira é um jogador de futebol, atacante, centroavante, e aí filmaram uma vez ele pregando numa igreja, porque hoje em dia, né, é evangélico, jogador de futebol, tudo evangélico. E aí tem um trecho da mensagem que pega ele pregando, dizendo, mentiram! Né? Vocês devem ter visto já esse meme, né? Mentiram! Mó barato. Mas para nós também mentiram. Sabe por que mentiram para nós? Por que nós somos enganados? Porque, assim, não só não temos carros voadores ainda, mas já me disseram para a gente que seria no início dos anos 2000, que a gente ia ter carros, né? Os Flintstones, o que mais? Aquele desenho, eu esqueci o nome agora. Os Jetsons, isso mesmo. Diziam que os carros iam voar e era muito barato. Cadê os carros voadores, né? Não chegaram, né? Mas mentiram para nós porque disseram que nós teríamos muito acesso à tecnologia e por causa disso a vida seria mais leve. É o que está acontecendo com vocês? Porque comigo não está acontecendo. Comigo não está acontecendo isso. Aliás, eu tenho a impressão, eu não sei, mas de vez em quando você conversa com as pessoas mais antigas, e eles soltam assim, né? Não, que antigamente era assim. Agora que a gente está numa fase de criar filho, né? Criar filho era isso. Aí de vez em quando eu sento com a Vanessa para almoçar, eu tenho uma hora ali que eu paro tudo para a gente bater um papo, trocar uma ideia, né? Que a vida também não é só trabalho. E aí a gente fica pensando assim e conversando, mas cadê? Esse pessoal parece que levava com tanta
tranquilidade, porque você conversa com uma pessoa que é mãe, por exemplo, eu tenho uma cunhada que é mãe de 3, e assim, os 3, o mais velho tem 12 anos de idade, ou seja, não faz muito tempo que ela é mãe, né? O filho mais velho tem 12 anos de idade. Aí você conversa com ela, ela fala, eu não lembro se foi assim, exatamente assim e tal. Mas como que você não lembra? Como que pode esquecer? A maternidade não é uma coisa nada fácil. Aliás, a gente fica romantizando a maternidade, né? Eu nunca esqueço, quando o Martin nasceu, uma das palavras que o meu pastor Daniel me disse foi: não romantizem a maternidade. Não romantizem a maternidade. E aí, de vez em quando a gente tem conversas agudas em casa, porque é óbvio, está rolando na vida daquela mulher lá de casa uma explosão química terrível, angustiante. E ela não sabe o que é química, e às vezes ela fica confusa o que é química, o que não é química, o que é. E aí eu digo para ela, eu não esqueço das palavras do Daniel, para a gente não romantizar a maternidade. É difícil, é doloroso. Mas disseram para a gente que a gente teria muitas informações e a coisa seria mais fácil. Mentiram para nós. Mentiram. Enganaram a gente. Hoje em dia você faz chamada de vídeo, você faz várias coisas que a gente não podia fazer, né? Eu fico pensando em como que era essa troca de experiências, por exemplo, da maternidade, há 40 anos atrás, que não tinha internet para as pessoas ficarem trocando conversa no WhatsApp, que eu vejo lá, ela está num grupo que tem não sei quantas mulheres no grupo, cada uma com uma dor, com uma angústia. Aliás, tem mais ali, é dor e angústia na criação dos filhos que ela fala. Aí tem hora que ela fala assim, eu preciso parar de reclamar também, porque tem umas coisas, umas pessoas passando por umas barras pesadas na criação, né? Então, assim, existe um contato, existe um acesso que deveria tornar a vida da gente mais leve, pelo menos. Mas não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. A gente está vivendo um tempo pesado. E aqui eu estou falando da maternidade, mas a gente hoje, não necessariamente na maternidade, no trabalho. Vou falar da minha experiência e de alguns irmãos aqui da minha comunidade. Antigamente, a gente tinha que ir para o fórum, a gente levava um calhamaço. Assim, eu lembro até hoje no estágio, a gente colocava vários processos assim, essas capas. Você deve ter visto já essa imagem de processos antigos. A gente colocava em mala de viagem. E tinha que ir. Eu lembro até hoje, subia a escada da Sé, porque eu ia muito num estágio, num fórum ali na Praça da Sé, chamado Eli Lopes Meireles, que assim que você sai da Câmara Municipal, é o fórum da Fazenda Pública, né? Você sai do fórum, sai da Câmara, aquela avenida da Câmara, você sobe assim para quem vai para a Sé, aí sobe o viaduto ali em cima da 23, e do lado de cá é o fórum. E eu lembro até hoje que a gente carregava as malas, aí tinha que subir as escadas da Sé, da estação da Sé, porque a gente não ia de outro modo que não de transporte público. Aí hoje em dia instalaram sistemas. Pergunta para quem trabalha no fórum se com o sistema ficou melhor, mais leve, mais fácil. Eu estou vendo a Eli, a Lica, o Anderson. Todo dia eu converso com o Anderson, porque a gente trabalha junto, todo dia a gente comenta sobre isso. Venderam para a gente que é colocar um sistema que as coisas vão ficar mais fáceis, mais leves, mais acessíveis. E não é, ficou mais difícil, parece. Mais complicado, parece. Então, o que eu quero tratar com vocês hoje é dizer o seguinte para vocês: a gente está vivendo um tempo de pesos sobrecarregados. Vejam, a gente no século XX sofreu muito com doenças visíveis, vírus, bactérias, aquele caos do século XX. E hoje as doenças são invisíveis, com exceção do episódio drástico da pandemia. Mas as doenças são invisíveis. E aí, se eu parar para perguntar para você, já parou para pensar nos pesos que você carregou nessa semana? Aí você vai falar assim, bom, você está falando da academia ou do mercado, das sacolas que eu carreguei no mercado? Não, os pesos na sua alma. Você carregou essa semana? Parou para refletir como a sua semana foi pesada? E não foi só a sua, a minha também foi, a do outro também foi. Todas as nossas semanas são difíceis e são pesadas, sobrecarregadas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas a gente está sempre carregando peso. E o problema é que o peso do século XXI, ele é um peso silencioso. Está te encurvando e você não está vendo. Porque é um peso da alma. É um peso que está em outra instância. Está na nossa psique.
E a gente não percebe porque que a gente reage de um jeito, o coração está acelerado, a gente acha que é um problema de arritmia do coração, é um problema de alguma, da aorta, alguma veia. Não, é pânico. O coração está reagindo a um disparo químico que o seu cérebro mandou e você está com síndrome do pânico. E você não está percebendo, você acha que é porque você agora está com o coração mais, algum problema no coração, alguma dificuldade do coração. Não, é questão da psique mesmo. Ansiedade. Então, são doenças que são silenciosas e que a gente não percebe se não tiver ajuda. Então, é um tempo de peso. O que venderam para a gente? Que no século XXI, a gente, quando o século XX termina e rompe o século XXI, a gente tem várias constituições que promovem igualdade, que promovem a mulher, que dão à mulher o direito que é delas, direito ao voto, o direito de ir e vir, não ser tratado como coisa. Até 1916, no Brasil, mulher era coisa. A gente evoluiu um pouco, mas ainda olham para a mulher como coisa, como objeto. Até 1916, não faz muito tempo não, gente. E aí venderam para a gente que no século XXI as coisas iam ser mais leves, mais tranquilas, que a gente ia ter. Olha o mundo, o que está acontecendo no mundo. O movimento está sendo o contrário. Está sendo o contrário. A gente até vê um respiro aqui e ali, quando a gente vê, por exemplo, na Hungria, a mudança de regime da Hungria. Eu estou falando da Hungria porque é um país que recentemente teve eleição e mudou o regime, mudou inclusive a presidência. Mas a gente percebe que, por exemplo, na Argentina não é assim. Olha o que está acontecendo na Argentina. Nós temos uma alteração legislativa que acaba com vários direitos, inclusive direito a férias. Vocês percebem que enganaram a gente? Mentiram para nós. Não é nada disso que falaram que ia acontecer. O máximo que a gente tem hoje é acesso à informação rápida. Mas aí Humberto Eco disse que isso abriu a tampa do bueiro para os idiotas. Isso são palavras do Humberto Eco. A internet deu voz aos idiotas. E o mais incrível é que antigamente a gente tinha vergonha de falar besteira. Hoje em dia a gente tem orgulho. A gente vê pessoas orgulhosas de falar um monte de besteira na internet, absurdos na internet. Então, assim, é um tempo de peso. E eu queria propor para vocês aqui hoje, quero propor para vocês hoje, uma alternativa a esse tempo, que é a alternativa do pertencimento. É a alternativa de fazer parte de um espaço, de uma comunidade, que não vai fazer você flutuar. É bom que se diga. Mas vai trocar o peso. Vai trocar o peso. Uma das estratégias mais eficazes para você lidar com dívidas, eu sei que todos nós estamos endividados, então é bem pertinente falar sobre isso, é trocar de dívida. Técnica simples. Pega os juros que você está pagando, vai no outro banco e vê se ele oferece juros um pouco mais baixos. Troca de dívida. Trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Os ricos, as grandes empresas fazem isso o tempo todo. A gente que é pobre que acha que descobriu inventou a roda. Eles estão fazendo isso há muito tempo, trocando de dívida. Aliás, os ricos, inclusive, muitas vezes sequer pagam dívida. Vão trocando, de repente a coisa se perde no meio do caminho e nem pagar, eles pagaram. E aqui, na comunidade, mal comparando, eu quero propor para vocês que a gente tem, sim, uma troca de peso. Uma alternativa a esse peso do mundo. E eu quero propor para você, de alguma maneira, troque. O que vai sobrecarregar a tua vida, ou melhor dizendo, o que vai ocupar a tua vida, o teu itinerário, a tua existência, por um outro fardo, que é o fardo de Jesus. Porque Jesus garantiu que o fardo dele é leve. Ele não disse que não tem fardo. Tem fardo, mas é leve. Porque um peso pode sobrecarregar, mas um peso também pode servir para você como âncora. Não pode? Pode. Um peso pode servir para a gente algo difícil de carregar, está me sobrecarregando. Mas às vezes o peso é âncora. E existem alguns lugares que você tem que se ancorar sim, porque senão você vai se perder. Você vai se perder. E a nossa proposta aqui como comunidade é que você abrace esse peso. O peso do Evangelho. Curiosamente,
não estava combinado, isso já estava no meu coração há 2 semanas, mas curiosamente nós falamos disso na sexta-feira, no encontro de comunhão, na casa do pastor Sérgio. A gente tem sede de pertencimento. Se você olha para as grandes manifestações, para as grandes movimentações, olha para o voto das pessoas hoje. Por que é um voto ressentido? Por que é um voto de ressentimento, de raiva? Porque as pessoas estão se sentindo deslocadas e sem pertencer. E aí, me desculpe, mas eu vou ajudar ao máximo, mas eu não vou arredar o meu pé em defender os direitos das mulheres, o avanço das oportunidades de direito das mulheres, só porque você é machista, misógino e não está se pertencendo e se reconhecendo. Não, ou você se abre e permite o novo, ou tudo bem, a vida vai te atropelar. E nesse ponto, gente, eu sou bem frio mesmo. Graças a Deus pela morte. Sou bem frio. Graças a Deus pela morte. O Steve Jobs, olha que eu estou citando um capitalista, para depois não falar que eu estou só. O Steve Jobs disse uma coisa que é verdade. A melhor invenção da vida é a morte. Porque só a morte permite que o novo chegue, se instale. E aí, quando eu digo morte, não estou dizendo só morte do corpo físico, de você falecer. Estou falando mortes, porque a gente vai morrendo coisas em nós, vai deixando coisas para trás. E a gente tem visto as pessoas deslocadas, mas mesmo assim querendo pertencer. Então a gente quer ser uma comunidade que as pessoas possam pertencer. Mas não esqueça, irmão, nem se engane, tem peso sim aqui na comunidade. Tem um fardo sim para você carregar. Não é oba-oba. Né? A gente falava isso na sexta-feira. Muita gente fala assim, brinca sobre a comunidade cristã na Zona Leste. Na minha igreja lá pode tudo, né? Na CCDL pode tudo. Aí o Daniel sempre fez questão de dizer, fale por você. Pode tudo não. Como assim pode tudo? Porque, veja, é básico, mas é verdade. O meu direito acaba quando o seu começa. Então não é assim, não é bagunçado assim. Eu preciso respeitar. Eu preciso compreender. Isso que faz sentido ser comunidade. Mas disseram para a gente que a gente ia poder abrir mão de tudo, largar tudo, ter os nossos relacionamentos fluidos, ia ser tudo mil maravilhas. Não é nada, a gente está tudo doente. Tudo doente. Eu gosto de brincar isso, falo muito com a Bruna sobre isso, né? De uma hora para outra, apareceu na academia, crise amorosa passou aí, bateu forte. Pode anotar e comprovar. De uma hora para outra, de uma hora para outra, mudou o comportamento, virou fitness. Tem um coração, se não está sangrando, sangrou. Se não está chorando, chorou. Esse coração. Disseram para a gente, então, que tudo ia ser leve, ia ser fácil, que a gente ia poder se desfazer dos relacionamentos. Tem gente que vive a vida assim, né? Eu não sei como é que consegue. De um jeito está aqui, daqui a 2 dias está de outro jeito. Está doente, né? Está doente, não percebe. E aí eu queria fazer com vocês uma reflexão de contrastes. Propor para vocês contrastes. Contraste entre o peso do mundo e o peso do Evangelho. O fardo desse mundo que está aí e o fardo do Evangelho. Para te incentivar a pertencer. Pertencer à comunidade mesmo, é isso que eu estou falando. Sendo bem direto e objetivo. Pertencer à comunidade de Jesus. Uma coisa que eu coloquei no meu coração, e quando você vir escrito isso em qualquer posto da comunidade, fui eu que escrevi. Não viva sozinho nem sozinha, você não precisa. Você tem uma comunidade a qual você pode pertencer, com erros e acertos, mas você pode pertencer. E mais, toda essa sua busca desenfreada que você tem, você não acha a solução, é uma busca que remete a um antigo que dizia que dentro de nós existe um buraco. Um buraco. Uma busca que a gente não sabe nomear. Ele nomeou como a busca pela divindade. A busca de Deus. Santo Agostinho que disse isso. Mas nós podemos nomear tranquilamente como essa busca por pertencer, por fazer parte. Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Por isso que o WhatsApp é a rede mais acessada do mundo. Porque a gente está o tempo todo em busca. Porque a gente fica assim, né? Não aguento mais grupo, não aguento mais grupo, não aguento mais grupo.
Não aguenta mais grupo, mas coloca aí no WhatsApp grupo, você vai ver 45 grupos que você faz parte. Por quê? Porque a gente está sempre em busca de fazer parte de algum movimento de grupo, porque isso faz parte da gente, faz parte da nossa humanidade, é do humano. O humano anda, vive, sobrevive em grupo. E está tudo bem, graças a Deus por isso. Porque eu acredito que Jesus não veio fundar uma nação. Por isso que eu acho que esse negócio de o Brasil do Senhor Jesus, sabe? Absurdo, isso aí é coisa de quem quer transformar o Brasil numa teocracia. Jesus veio fundar a igreja, um povo santo, separado. Separado não do mundo porque é limpinho, é justinho, sabe? É corretozinho. Não, separado para Ele, para as coisas dEle. Não é separado é separado para. E essa é a razão de ser da igreja. Essa é a nossa razão como igreja. Nós não vamos separar do mundo só por, sabe? Sou santo, você é pecador. Sou justo, você é injusto. Sou fiel, você é infiel. Não, gente, a gente foi separado para Deus em Cristo. Para quê? Para incentivar as boas obras. Para promover as boas obras. Isso é ser igreja. Por isso que eu falo, e eu sempre vou dizer isso sobre a minha comunidade. Não interessa, nós já tivemos aqui 600, 700 pessoas em cultos, e hoje tem 70, 60, 50. Não interessa a quantidade, interessa o compromisso. Você entende? É a intensidade desse compromisso que nós temos. Porque se você olhar, hoje em dia a igreja virou fast food, virou drive-thru. As pessoas passam, não se conhecem, não se relacionam, não conversam, não sabem os nomes, não sabem as dores. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de conviver numa comunidade que se eu bater o olho, eu sei que não está bem. E de vez em quando eu pergunto se está bem, é pergunta retórica, viu, gente? Eu sei que não está bem, eu já vi que não está bem, eu estou perguntando só para ver se eu consigo ter uma abertura. Mas por quê? Porque aqui eu tenho o privilégio de saber, de olhar nos olhos de vocês, de ver vocês, de saber a história de vocês, saber da realidade de vocês, da família de vocês. Você entende? Aqui eu tenho esse privilégio. Aí você vai numa multidão, tem igreja que tem um culto, tem igreja que tem culto agora, está acontecendo, tem 5.000 pessoas. Como é que essas pessoas se conhecem? Como é que elas se cuidam? Não se cuida. Tem um amigo meu que frequenta uma igreja grande que esses dias disse que encontrou o pastor dele no aeroporto. Sabe como é que foi o encontro? Quem é você? Você vai na minha igreja. Mas vocês duvidam que pode? Gente, são 5.000 pessoas, sei lá, acho que 3 ou 4.000 pessoas que frequentam a igreja. E não conhece mesmo. Mas isso não é ser pastor. Desculpa aí, irmão, mas isso não é pastoral, não. Isso aí você dá o nome de outra coisa. Você, sei lá, é fã-clube, né? Eu estava vendo o vídeo da Alcione visitando uma fã dela. Ela falou assim, meu Deus, tem coisa aqui que nem eu tenho, né? Tem coisa aqui que nem eu tenho sobre mim. Então, tem igrejas por aí que o pastor nem sabe quem é você, não sabe nada, está ali, prega. Mas me desculpa, gente, eu não consigo imaginar alguém falar sobre para mim, tocar o meu coração, se ele não pisa o mesmo chão que eu piso. Você entende? Não tem como. Como é que eu vou falar? Vou chegar para o pastor e falar da minha dificuldade. Porque ele vai falar, mas você tem um filho? É mesmo, cara? Você pai, parabéns, hein? Não dá, gente, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. Mas tem, está cheio. Então, a minha proposta hoje aqui é dizer para vocês o seguinte: é possível pertencer, e é preciso pertencer. Preciso pertencer. E toda a nossa busca é por pertencimento. Pertencimento. E eu penso que a comunidade de Jesus é essa resposta. Jesus criou a igreja para dar essa resposta, esse espaço de pertencimento para a gente. Com as nossas dificuldades, diferenças, mas lugar para pertencer. E pertencer não é só vir ao culto. Pertencer é se sentir parte. Se sentir parte. Eu acho que uma das figuras mais lindas de toda a Bíblia, é a figura do corpo do apóstolo Paulo. Quando ele fala do corpo, ele resume e diz assim: e nem um órgão é mais importante que o outro. Todos são vitais, essenciais. Acho a figura linda. Figura linda. Todos são vitais e essenciais. Que é a figura da igreja. Então, alguns contrastes rapidamente. Primeiro, o que eu quero propor para vocês é que a gente troque o peso do desempenho pelo peso da desigualdade, da igualdade. Peso do desempenho pelo peso da gratuidade. Tá?
trocar o peso do desempenho pelo peso da gratuidade. Eu sempre gosto de citar, vou ter que citar de novo porque é necessário e é pertinente, que é o Byung-Chul Han. Quando ele faz o apontamento, o filósofo coreano, Byung-Chul Han, faz o apontamento e diz assim: nós estamos na sociedade do desempenho e, portanto, a sociedade do cansaço. Mais uma mentira que mentira para a gente. Vamos sair da sociedade da disciplina. Largamos o século XX. A sociedade da disciplina ficou para trás. Sabe, disciplina, moral, ficou para trás. Agora a gente vai para uma outra sociedade. E o que está acontecendo com nós? A gente está. Agora, antigamente, tinha um chefe. E agora? Eu sou o meu chefe. E curiosamente ou não, eu sou ainda mais radical, violento comigo mesmo do que um terceiro seria. Para conversar aí com... Bom, não precisa parar para conversar, só você olhar qualquer videozinho que passa no seu Instagram agora. Vai ver lá o empresário dizendo que é isso, e ensinando isso e aquilo. Você vai ver, vai perguntar como é que está a família dele. Porque assim, a coisa é tão maluca que eles inclusive vendem boa família. É nada, gente. É matemática. Se você tem 24 horas no seu dia, e dessas 24 horas, 5 você, olha lá, né? 5 você usa para dormir, e o resto para trabalhar, você não está convivendo com a sua família. E grupo, coletivo, é convivência. É convivência. Nós somos uma igrejinha desse tamanho. 2 semanas que você passar sem vir aqui, vai chegar gente diferente aqui, que você vai falar: nossa, você é novo aqui? Quem é você? Quem é você? Eu estava lembrando desses dias de alguns encontros do pastor Sérgio. A gente está desde agosto fazendo... Desde agosto? Acho que desde agosto, desde julho, alguma coisa assim, fazendo essa alteração, essa mudança radical da nossa comunidade. É uma mudança que muda muita coisa na nossa comunidade. E tem gente que diz que é membro da comunidade, que conheceu o pastor Sérgio e não estava sabendo do que estava acontecendo. E o pastor Sérgio, imagino eu que perguntou: você vem aqui, irmão? Porque faz 3 meses que eu venho aqui e não te vejo, mas você é daqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou fazendo essa comparação, dando esse exemplo, só para falar sobre a família. Sua família não está bem se você não tem convívio com essa família, não tem tempo de qualidade com essa família. Não está bem. Aliás, não está bem, tanto que não está bem, que você está achando que está bem, e não está percebendo que não está. Convívio. Gente, não tem jeito. Tem alguns familiares meus que eu sempre considerei como segundo os pais, segundo as mães, familiares. Mas 6 meses que eu não vou na casa, eu já, eu nem preciso, aliás, não preciso nem ir longe, né? Domingo passado, domingo retrasado, estava na casa da minha mãe. Eu sempre falo isso, né? Meu Deus, eu vivi aqui 32 anos, 28 anos, porque né, a mudança de São Paulo para lá. 28 anos, eu venho aqui, parece que essa casa não é minha. Esse dia eu fui no fundo, lá no fundo. Eu parei e fiquei olhando. Caramba, cara, que sentimento estranho, é tudo estranho. Eu cresci aqui. Eu ajudei a subir esse tijolo aqui. E é tudo estranho. Porque é isso mesmo. Você fica um tempo sem ir, sem visitar, sem frequentar, você perde. E acontece isso na comunidade também. E aí você vai escolher se você quer viver essa experiência. Não estou falando para você vir todo domingo, ser carola, não é nada disso. A gente não cobra isso de ninguém. O que eu estou falando para você é você fazer parte. É trocar o peso. Porque, ao contrário do mundo que quer de você desempenho e você é só mercadoria, aqui não funciona assim. E esse é um dos orgulhos da minha comunidade. Nunca fui tratado como apenas um número, ou apenas alguém que dá dízimo, e o dízimo alto na comunidade, ou pequeno na comunidade. Alto ou baixo. Nunca. Nunca. E são na comunidade cristã da Zona Leste, são esses 10 anos que nós estamos completando esse ano, mas ainda tem mais outros, enquanto Bethesda da Zona Leste, outros anos. Nunca foi imposto para mim, cobrado de mim, que eu me relacionasse com os pastores, com a liderança, com a comunidade, a partir do dízimo, das contribuições que eu faço na igreja. Nunca. Mas eu fiz parte de uma comunidade, de uma realidade, que não era assim, e se comportava parecido, mas que vizinhas comunidades se comportavam exatamente assim. O obreiro, quanto maior o dízimo, maior o cargo. A gente sabe disso, sabe que é verdade. Mas não é só esses exemplos extremos.
Você está permitido ser nessa comunidade alguém que talvez esteja doente, e você não pode ficar constrangido por isso, irmão. Não aceite isso, nessa comunidade não tem espaço para isso. Você pode ficar doente, você pode se sentir fraco na fé, e a gente vai te ajudar de alguma maneira, e você não pode também hesitar de compartilhar com seus pastores, com a sua liderança isso. Não hesite, permita-se, fale. Está doendo, não estou bem, preciso de ajuda, preciso de oração. Preciso de oração. Esse dia eu estava pensando nesse... Está ali ainda? Tá, né? Como é que eu chamo aquilo, hein? Me ajuda aí. De colocar oração. O que você me sugere? Uma urna. Obrigado, amado. A urna de oração. Eu estava vendo ali a urna de oração. Eu olhei e falei, nossa, mas isso aqui está cheio, né? Aí fiquei pensando assim, esse monte de pedido de oração, por que nunca apareceu um pedido desse de oração num grupo do WhatsApp? Que a gente fica mandando figurinha, fica mandando, né? Dias, o que aconteceu que a gente não pode colocar, irmão, ora aqui porque o negócio está feio, o bicho está pegando, e aí na urna você joga lá. E não estou falando para as pessoas se exporem, não é para você expor o seu problema. Ninguém quer isso. Aliás, é melhor que você não exponha mesmo, porque a depender de como for, eu, inclusive, vou ficar a semana inteira, né, amarrado nesse teu problema. Eu quero saber se você precisa de oração. Está doendo? Está sofrendo? Então não vamos orar. Não precisa dar detalhes também. Mas joga lá no grupo. Não tenha vergonha de jogar no grupo. Às vezes eu acho que é vergonha, sabe? Não tem um grupo de homens lá. Eu acredito, tem um monte de homem de Deus lá. Acredito mesmo. Esse grupo nosso da comunidade. Está precisando de oração? Joga lá. Fala, eu preciso que orem por mim. Preciso. Aliás, eu vou ser mais radical. A depender de como tiver a sua situação no seu coração, irmão, você que está assistindo a gente online, você que está aqui presente, ou você que vai ver depois. Se precisar, convoque lá para vir à igreja, pegar na sua mão um grupo de homens e orar por você, ou de mulheres, ou seja lá como for. Mas se você precisa de oração, irmãos, nós somos uma comunidade. E uma comunidade de fé, se um está doente, toda a comunidade tem que sentir essa dor. Toda a comunidade, sem exagero. Sem exagero. Então, a minha proposta para vocês hoje é assim, é que a gente não se preocupe tanto em desempenhar. Porque senão a gente vai funcionar aqui na igreja como funciona no capitalismo. Lá fora, não se preocupe em desempenhar, se preocupe em ser você. Ser você. Porque aqui funciona a ordem da gratuidade. Tudo aqui é na base da gratuidade. Eu sempre digo isso, a gente precisa muito de contribuição financeira. Muito de ajuda, porque o nosso discurso não é o discurso que vem de bênção. Nós não trocamos bênção, nem vendemos bênção. A gente não quer, aliás, outro orgulho que eu tenho, nunca foi erigido esse discurso no púlpito da nossa comunidade. Venda e troca de bênção. Porque nós não acreditamos. Não acreditamos, inclusive, se precisar, a gente faz videozinho contra. Né? Fazemos sim. Mas a gente precisa da contribuição para a gente funcionar como comunidade. Mas se você não puder contribuir, não se sinta constrangido. Pelo amor de Deus. Troque. Sabe por quê? Troque o peso, porque também viver debaixo da gratuidade é pesado. Como assim? Vou viver e ninguém vai cobrar nada de mim? Né? Como assim? Deus me ama? Deus me ama apesar dos meus pecados? O que eu fizer não vai mudar o amor de Deus por mim? Ou deixar de fazer? Não. Aí você que me diga. E aí? Como é que você vai se comportar diante disso? Né? Porque a gratuidade também revela quem a gente é, né? Tem gente que vê a mesa farta. A mesa está farta. Aí come até passar mal. Eu como, não chega a passar mal, vai. Mas come até passar mal. Aí não sabe por que está passando mal. Gente, é para você olhar para as coisas da gratuidade, para você olhar a mesa farta e fazer com a brincadeira que o pastor Daniel sempre faz aqui nos cafés de manhã. Como que é? Não se acanhe, mas também não se assanhe. É isso aí. Na vida tem que ser assim. Vamos fazer assim mesmo. Não se acanhe, mas também não se assanhe. Então, você está diante da gratuidade. Aí, tá bom, Deus me ama, tá bom, já fiz a paz com Deus, vou viver de qualquer jeito, descompromissado, e dane-se o mundo. Não, tem uma comunidade aqui, querido. Comunidade que abraça pessoas feridas o tempo todo. É a gente que não para reparar. Mas tem gente ferida entrando aqui o tempo todo na comunidade, ouvindo a gente, tendo acesso a gente, contato com a gente.
E aí, como é que você vai se comportar? Você vai deixar só os pastores tomarem conta disso? Não. A gente acredita em sacerdócio universal, queridão. O pastor está aqui apenas para organizar a coisa, precisa de uma organização básica, mas Deus não depende de pastor para te abençoar, para te cuidar, de jeito nenhum. Você não precisa de pastor para isso. Você é sacerdote também. Aí eu lembro das palavras do pastor Sérgio sexta-feira. Você é sacerdote da sua própria consciência. Isso é uma responsabilidade, né, irmãos? Mas queridão. Bem-vindo ao mundo adulto, né? Bem-vindo à vida adulta. Você é sacerdote da sua consciência. O que você tem feito com ela? Para onde você tem ido? Então eu acho que a gente precisa mesmo trocar o peso do desempenho, esse peso de que torna tudo número, e começar a viver a gratuidade. Sabe por quê? Porque no fim das contas, eu me lembro da música do Titã. Comida. A gente não quer só comida. A gente não quer só número. A gente não quer só resultado. Não. A gente quer comida, sim, que é importante, mas a gente quer diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. No fim das contas, só dá para a gente projeto, plano, meta. Essas coisas não satisfazem a nossa alma. A gente quer sentido. E aí vamos para a arte, vamos para a diversão, para a cultura, para o lazer. A gente quer sentido. E a comunidade é esse espaço de sentidos, significados para vocês, para nós. É tão significativo que de vez em quando o meu analista fala assim, aí você está sendo pastor demais, você não acha? E aí não é lugar de ser pastor. Às vezes eu reclamo do meu trabalho, né? Aí não é lugar de ser pastor. Você não tinha um contrato? Por que você não fez cumprir o contrato? Ah, Marcelo, porque é isso, então. Aí você pensa aí se você deveria ser tão pastor, né? Não fala cristão, fala tão pastor nisso aí, porque não é pastoral a relação. Né? Ele está sempre falando para mim, toda conversa tem essa fala dele comigo. Você está abraçando demais a falta alheia e está deixando de lado as suas faltas. Você também tem falta. Eu não esqueço, gente. Não esqueço. Eu também tenho faltas, queridos. Às vezes a gente quer carregar a família nas costas, a gente quer carregar todo mundo nas costas, quer dar conta de tudo. E quem dá conta das nossas coisas? Das nossas dores? Quem dá conta das nossas necessidades? Que a gente precisa performar, né? Criamos até um verbo de uma palavra que é inglesa, que nem tem esse verbo. Performar. Não é só é muito viralatismo mesmo, né? Mas tudo bem, já foi. Está criada. A gente tem que performar. Ou desempenhar. E quem dá conta das nossas faltas? Quem é que vai cuidar das nossas dores, das nossas necessidades, dos nossos medos? Então, aqui na comunidade, meu irmão, não se iluda com performance. Se você acha que a gente acha espiritual porque você canta bem, você toca bem, que você faz as coisas acontecer, não se engana com isso. Porque você pode iludir a mim, pastor Sérgio, pastor Davi, pastor Daniel, você pode iludir todo mundo aqui, mas tem um que vê o seu coração. E a ele você não engana. A ele você não engana. Aliás, pode ser inclusive que quanto mais você faz, porque você faz muito, talvez você queira esconder alguma coisa. Aí a gente vai no tem embalo. Uau! Né? O negão Black Five. Uau! Quem conhece o mesmo sabe do que eu estou falando. Só uau para todo lado. Como você é incrível, como você desempenha, como você é bom, mas a gente não percebe as faltas que estão fazendo no teu coração, na tua alma, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E geralmente uma hora, irmão, a conta chega. Veio o esgotamento, né? Então não precisa chegar ao extremo do esgotamento para pedir socorro e levantar a mão. Não, está doendo. Tem que falar. Por favor, porque às vezes a gente não tem a solução mesmo, mas uma oração, né? Uma ligação na semana, uma oração, não vai custar, ninguém vai morrer por causa disso, muito pelo contrário, vai fazer bem para nós também. Então que a gente saiba, irmãos, que esse é um espaço de sentido, sabe? Para fazer parte, para pertencer. Porque você está em busca de grupos e mais grupos, em busca de atividade. Hoje está numa luta, uma arte marcial.
Aí no outro dia está em outra. Aí daqui a pouco você não tem mais tempo para ninguém. Você vai na academia, você corre, você faz lutas, você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixou de ser a busca pela saúde. E tudo virou desempenho, né? Não sei se foi o Anderson que mandou para mim. Há muito tempo atrás, eu estava vendo um vídeo de um corredor, e ele criticando, falando que tudo é pace. Resumindo a minha vida em pace agora, a minha existência agora é pace. Não, irmão. Não, isso é culpa do neoliberalismo. Isso é um demônio. Isso é um demônio. Isso é uma potestade que a gente tem que resistir e vencer. Entendeu? É uma potestade. Não, a sua vida não é desempenhar o tempo todo. Nem como corredor, nem como profissional, nem como mãe, nem como pai. Não é desempenhar o tempo todo. Você tem faltas. Você precisa prestar atenção às suas faltas, porque senão você vai sucumbir. A grande notícia, a boa notícia aqui na comunidade, é que existe um Deus que conhece as nossas faltas e que nos ama nas nossas faltas, e nos quer bem nas nossas faltas, e nos ajuda, dá a mão para a gente, cuida da gente, nos socorre nas nossas faltas. E nós estamos aqui como comunidade resistindo com esse discurso. Enquanto o mundo está pedindo desempenho, números e mais números, nós estamos como comunidade dizendo, não, você tem um coração. Dentro de você, não é disso que diz a música? Dentro de você bate um coração. Bate um coração que funciona, tem uma alma, tem sentimento. A gente não vai lidar com você como quem desempenha. Não se engane, nem se iluda com isso. Trocar o peso da solidão pelo peso do vínculo. Porque a gente é levado a pensar, muitas vezes, que a gente tem que carregar a vida sozinho. Hoje, se você parar para pensar e olhar, a gente tem que carregar, é como se ficasse uma nuvem sobre nós, uma imposição, de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E se você não der conta de tudo sozinho, você é covarde, você é fraco. Não, irmão, você não tem que dar conta de tudo sozinho. Não aceite isso. Que você não dá conta sozinho. Não vai dar conta de tudo sozinho. E é por isso que eu acho maravilhosa essa ideia do Espírito Santo como a ruá divina. Que eu fico revoltado. Foram anos e anos dentro de uma igreja, eu nunca parei para ver o texto no hebraico e entender o que é aquele texto no hebraico. Mas graças a Deus que mulheres abriram meus olhos e eu pude ver esse texto desse jeito. Entender que é um movimento, o Espírito Santo é um sopro, é um movimento de Deus em nossa direção, como esse movimento que cuida. Cuida não sendo assistencialista para a gente. Tudo que eu preciso, Deus me dá. Não. Que cuida no sentido de que está doendo, vai doer e a gente vai junto na sua dor. Mas uma hora vai curar. Uma hora tem que sarar. Tem que sarar. E o Espírito... É bonita essa imagem, né? A imagem do óleo. Que na antiguidade o azeite tinha essa função também de cura. Né? É bonita essa imagem, pensar no Espírito como também esse óleo, esse azeite de Deus para nós. Que o Novo Testamento chama de unção. Bonito, né? A unção de Deus sobre nós. É como assim, está doente, está ferido, aí vem um médico e derrama sobre você a unção dele e você fica sarado, curado. Então troca, irmão, troca o peso da solidão pelo peso dos vínculos, porque, e assim, viver em comunidade, ter vínculos é pesado, é um fardo, não é fácil, mas é necessário. É necessário, e você não pode ter medo nem receio de viver essa experiência do coletivo. Tem uma pesquisadora do MIT chamada Sherry Turkle. Eu vou mandar um inglês aqui, você me perdoa, tá, irmão? Vocês que manjam de inglês. Mas ela tem um livro chamado Alone Together. Acho que é assim que fala. Que é sozinho juntos. Nesse livro ela denuncia exatamente o espírito do nosso tempo de achar que a gente sozinho, vai tudo bem, está tudo bem. A gente vai se encalacrando nessa ideia de sozinho, que às vezes a gente está junto e está desconectado do vínculo.
Então está aqui no celular. Você está entendendo o que você está vendo no celular? Não estou entendendo. Você não está entendendo o que você está vendo no celular. As coisas estão acontecendo à sua volta, sua família está na mesa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, do coletivo, você está aqui no celular. Às vezes eu fico reparando, porque uma coisa assim, uma coisa é você pegar o celular, aí ver uma notificação aqui, né, da pregação ou coisa parecida, mas tem gente que passa o culto inteiro no celular. Querido, você está doente. Você está doente, você precisa de um médico urgentemente, porque isso vai te levar para a morte. E você vai morrer. Vai morrer porque você não presta atenção em mais nada. Eu tenho experiência no que eu estou falando. Eu também tenho celular. Eu também tenho Instagram. Me ajuda aí, me compreenda. Eu tenho lugar de fala. Falar para a Djamila que eu também tenho lugar de fala disso aqui. O negócio de rolar a TL, eu conheço como é. A gente vê e não vê ao mesmo tempo. A gente ouve e também não está ouvindo, porque é tanta informação que a gente não está aprendendo nada. Eu sei como é. Eu sei muito bem como é. Não dá. Ou você está ou você não está. Aí alguém me fala, não, mas é que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, são multitarefas. Até a hora que o teu motorzinho der, né, fundir. Aí tu vai ver o que é ser multitarefa. Mas por que a gente está se orgulhando de ser multitarefa? Porque o neoliberalismo quer isso da gente. Só tem valor se você é multitarefa. Não, irmão, você não precisa ser multitarefa. Aliás, muito pelo contrário, nós estamos num tempo de resistência para dizer para você, multitarefa vai te destruir. Você não precisa ser multitarefa. Quando estiver fazendo alguma coisa, seja inteiro naquilo que você faz. Seja inteiro. Eu tenho vivido uma experiência comigo mesmo. Na hora de escrever, desligo tudo. O dedinho fica com aquele comichão de pegar o celular, aí eu me permiti a tal da técnica do Pomodoro. Já ouviram falar do Pomodoro? Um tempo concentrado, outro tempo de distração. Está funcionando, está indo bem. Então faz isso. Sabe? Não é que você não vai se distrair, não vai ver, tal. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa buscar o equilíbrio. Nós vamos morrer. Nós estamos acabando. Aí, depois você para se perguntar, mas por que as coisas parecem que não têm sentido, não tem gosto? Por que não tem gosto? Porque sabor é presença. Sabor é presença. Se você não está presente, você não sente sabor. Estou brincando do Negão Black Five, se vocês não viram ainda, mas vocês vão ver logo algum meme dele, né, que ele vai comer e fala, uau. Vocês devem ter visto, uau. E começa a falar palavras lá, engraçadas, palavras difíceis, mas é mó barato a fala dele. Mas aí eu estava reparando, cara, no fim das contas, a gente deveria reagir às coisas desse jeito mesmo, porque está presente. Saber dizer sobre as coisas, sabe? Saber falar sobre as coisas. É isso que está faltando para nós, irmãos. E aqui na comunidade nós estamos para dizer para você, esteja presente. Seja inteiro. Sabe, faça o culto e celebre o culto com a gente na sua inteireza, na sua integralidade. Isso vai te fazer bem, irmão. Sabe por quê? Porque você vai para a segunda-feira inteiro. E as adversidades virão, porque elas virão. É isso que faz parte da vida, a dinâmica da vida. Mas você vai estar inteiro. Inteiro. Sabe, eu gosto de futebol e eu gosto de uma metáfora do futebol quando falam sobre o zagueiro chegar inteiro na bola. Já viram essa expressão? O zagueiro chegou inteiro na bola. É isso. É isso que a gente precisa, estar inteiro. Nós não funcionamos fragmentados. Isso é só coisa de filme. Nós não funcionamos fragmentados. E a missão da igreja, nós, como comunidade, como discípulos e discípulas de Jesus, é dizer para você, faça parte, seja inteiro, seja integral. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Para terminar, eu prometo que eu vou para o fim. O texto que nós lemos, existem alguns verbos que eu queria falar rapidamente com vocês. Primeiro, considerem-se uns aos outros. A palavra aqui, no grego, é katanoel, que quer dizer, olhe com atenção, perceba, repare. Né? Como diz o Ciro Gomes, repare. Ou o baiano, repare. Repare. Olha, veja. Perceba profundamente. Reparar em quem sofre calado, notar quem não veio hoje.
A Simone Weil, ela disse isso há muito tempo atrás, isso, uma autora. Ela diz o seguinte: a atenção é a forma mais rara e mais pura de generosidade. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Quando eu estou atento a você, essa é a forma mais pura e rara de generosidade. Quando eu estou atento ao que você está falando. Às vezes eu me percebo assim. A conversa está se estendendo, eu vou meio que... Sabe aquela brincadeira da alma sair do corpo, sabe? A conversa está se estendendo e você está com, sei lá, um sono, um negócio assim. Aí eu percebo como se eu pisasse no chão e falo, não, estou aqui. Então a gente tem que ser assim. Considerem-se uns aos outros, irmão. Reparem um no outro. Nós não podemos nos permitir ser uma comunidade que a gente só passa, sabe? Não, a gente não é drive-thru, não. A gente quer que as pessoas fiquem, permaneçam e sejam vistas, e saibam que elas estão sendo reparadas nas suas dores e nas suas alegrias também, por que não? Outra coisa, outro verbo, estimular, porque o texto dos Hebreus diz, estimulem-se uns aos outros. Está aqui no texto. Quer ver? Vou abrir para você de novo. Hebreus capítulo 10. Dez, 24. A NVI vai dizer, importem-se uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, irmão, é isso mesmo, minha função aqui é te incentivar ao amor e às boas obras, sua função aí é me incentivar ao amor e às boas obras, e a gente vai se incentivando ao amor e às boas obras, e a coisa vai acontecendo, daqui a pouco a gente fala, nossa, que bom estar aqui, como é bom estar aqui, porque o reino de Deus é isso aí mesmo. Mais um verbo que o autor utiliza, além de estimular, congregar. Eu fiquei pensando em congregar, lembrando dos meus tempos de igreja antiga e falando que a gente falava isso, né? Está indo congregar onde? Você congrega onde, né? E aí, não é congregar como uma obrigação religiosa. Não falta, porque senão Deus vai te pegar, hein? Não falta, porque Deus vai se ofender, hein? Vigia. Não. É congregar no sentido de que este lugar é um lugar seguro para você estar. Lugar no sentido de reunião de pessoas, porque prédio por prédio, né? Mas uma reunião de pessoas. Então você pode fazer parte, porque é lugar seguro. Sabe, é como alguém dizer assim, a gente está entre irmãos aqui, então eu posso abrir meu coração? Pode, porque nós estamos entre irmãos. Pode confiar. Confie um no outro. Pertença. Seja. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Milagre no sentido mais bonito que tem. A igreja não é onde a fé não permite dúvidas. Muito pelo contrário, aqui você pode duvidar. A igreja é o contrário, a igreja é onde a fé permite, incentiva as dúvidas, mas não é um lugar de respostas prontas, é um lugar de respostas construídas. A gente constrói juntos. Você tem uma convicção, de repente você ouve um irmão em quem você confia, que você ama, que você conhece a história, fala, pensando bem, talvez eu precise mudar, mas você tem razão. E não tem problema nenhum, não tem constrangimento nenhum de aceitar que você está errado, você precisa mudar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Se esse espaço, se esse lugar não for lugar de mudança da minha vida, de salvação diária da minha vida, o que eu estou fazendo aqui? É só mais um lugar. E aqui, inclusive, eu nem recebo. No trabalho eu recebo. Aqui eu não recebo. Né? Para não ser, estou dizendo no sentido de ser só um instrumento, ser só uma ferramenta, ser só uma coisa utilizável. No trabalho, é assim que a gente é. Não, eu quero que aqui seja um lugar de salvação. Todas as vezes que eu ouço vocês falarem, eu estou em busca de aprender alguma coisa diferente, de notar alguma coisa que eu não estou notando. Faz bem para mim. E eu tenho certeza que faz bem para vocês também. Amém, irmãos? Então, não tenha medo, não tenha receio em pertencer. O texto dos Hebreus relata um tempo muito difícil
porque as pessoas estavam perdendo a fé por não ver mais sentido. Os hebreus. Talvez porque os símbolos mudaram, a realidade mudou, agora tem perseguição, antes não eram perseguidos, agora são. Eles estão abandonando a fé. E o autor diz, não façam isso, não deixem de congregar, não deixem de se incentivar, de se estimular, de se acolher, de se abraçar. Não deixem, porque é isso que é essa igreja. Irmãos, essa semana eu vi um vídeo incrível, do professor Leandro Carnal, estava até conversando com o Eliel, conversa do Carnal com o Cláudio. Vocês já conhecem o Cláudio? Quem não conhece o Cláudio? Já conhece o Cláudio, inteligência artificial, Cláudio, muito melhor que o ChatGPT, cara. Eu vou falar baixinho, porque vai que ouve, né? Vai que ouve e quando eu for usar me trai, né? Então, muito melhor que o ChatGPT o Cláudio. E o professor Leandro Carnal fez um vídeo conversando com a inteligência artificial. É incrível a conversa. É muito boa a conversa. E aí ele faz uma pergunta assim, olha, do jeito que vai a inteligência artificial, a gente vai acabar com os grandes autores, né? Porque você vai poder escrever tudo. Você vai escrever grandes romances. E não vai ter sentido ter um escritor, porque, afinal de contas, a inteligência artificial escreve tudo. E a resposta da inteligência artificial para o professor Leandro Carnal é que dá um soco no nosso estômago. Ela diz assim para ele, responde para ele, não, Carnal, não é que os grandes escritores deixarão de ser grandes escritores, como foi Dostoiévski, Machado de Assis, né? Até cita. Não. É que está acontecendo diferente. O leitor de Dostoiévski, Machado de Assis, é que está acabando. Porque vocês querem tudo rápido. Vocês querem tudo para ontem. O Dostoiévski viu os amigos dele diante de um pelotão para serem assassinados. O Dostoiévski perdeu um filho. E ela diz na conversa, essa dor eu não sei o que é. Eu sou uma inteligência artificial, essa dor eu não tenho. Mas vocês ainda têm. Por que eu estou citando esse exemplo? Estou dizendo sobre a conversa, para dizer a você o seguinte, meu irmão. Nesse tempo que tudo é superficial, a igreja é o sinal de Deus para o meu e para o seu coração, para dizer para você, seja inteiro, seja íntegro, seja todo, e o Espírito Santo de Deus vai flutuar sobre as águas do seu coração, como ele fazia na fundação do mundo. Amém? Seja inteiro e pertença. Nós precisamos de gente que pertence, que faz. E quer saber a verdade? Isso vai te fazer um bem danado. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Queria que nós orássemos agora uns pelos outros. Se você puder se aproximar de alguém aí, se for, fique à vontade, se não puder também, mas se você puder, se aproxime de alguém aí. Queria que nós orássemos uns pelos outros. Nós, nesse momento de oração, possamos orar uns pelos outros e também perceber que nós somos igreja e somos porque o outro está aqui, está entre nós. Senhor, nós nos colocamos em oração mais uma vez nessa manhã, com o coração agradecido porque o Senhor é bom e conscientes do teu fardo, que é leve, como nós lemos aqui. Nós queremos dizer ao Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a carregar o seu fardo. A gente quer carregar o seu fardo, o seu jugo. Não queremos viver sob o jugo do mundo, com o fardo do mundo nas nossas costas, que nos humilha, que nos esmaga, mas nós queremos o teu, e por isso nós insistimos em nos congregar. Essa igreja, cuida do nosso coração, cuida da nossa alma, Senhor. Toca no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e devolve a gente a alegria de ser igreja, de ser comunidade, de ser gente, de seguir o seu exemplo, a sua vida, o seu testemunho, para que outras pessoas possam se sentir tocadas por esse amor, que é o amor todo-poderoso, que só o Senhor tem para nos dar. Eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão aqui, por aquelas que estão assistindo a gente, pelas suas famílias, pelas suas casas, pelos seus empregos, pelos seus vizinhos. O Senhor que sabe onde dói em cada um de nós. Ruá divina sopra sobre nós o sopro da vida, sopro revigorante da vida. Nós queremos nos estimular, nós queremos nos incentivar em amor, em boas obras, pela glória do nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele amado da nossa alma. Amém. Cante isso, vamos cantar em oração. Aleluia.